Boa noite, irmãos, amigos. Vamos ao Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Versículos de 9 a 11. Só lembrando que eu terminei a última pregação dizendo que seria de se esperar que o próximo selo, o quinto, aberto pelo Cordeiro, já falamos dos 4 primeiros, que foram os 4 cavaleiros em seus respectivos cavalos, cada um com a cor e tal, e saíram para causar danos muito grandes na terra, já como uma vingança, uma providência do juízo de Deus. Então, depois desses 4 cavaleiros que saíram com essas missões terríveis, esperássemos que a próxima, ou o próximo fosse a execução ou a consequência das ações deles sobre a terra. É quase assim, porque o 6º selo será exatamente isto. Já será uma consequência direta e coisas acontecendo. Não apenas eles, os cavaleiros, saindo para agir, mas já veremos o resultado desta ação, que será terrível aqui na terra. Mas o 5º, que é o que vem agora, é de natureza completamente diferente dos 4 primeiros. Passa-se no céu, não na terra, não envolve violência alguma, nem ação de anjo algum. É muito curioso o que João viu e nos relata então aqui. Então agora eu vou ler, Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, a Tua palavra deverá ser novamente pregada aqui, com muita luta daquele que vem expor, por causa da dificuldade do texto que estamos enfrentando aqui em Apocalipse, mas contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito para entendermos o que podemos entender, aprender o que devemos aprender, crendo que aqui está a Tua palavra, e muito mais importante do que compreendê-la é obedecê-la naquilo que devemos. Então, nos ajuda a entender quando há aqui mandamentos, quando há instruções diretas ou indiretas, explícitas ou implícitas, mas que nós possamos aprender quando tem padrões a serem seguidos para podermos devidamente seguir. Quando eu digo aprender, não significa obrigatoriamente compreender. Se pudermos, melhor ainda, mas se não, que obedeçamos, mesmo sem uma compreensão precisa do que passou por trás da tua mente para exigir tal coisa. Que sejamos dóceis à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo também, eu te peço que convertas pessoas que porventura estejam aqui sem Cristo, para que venham a crer nessas coisas todas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Vários pontos deste pequeno texto, mas tão denso. Quem João viu? Almas de crentes mortos, e que obviamente estavam vivos no céu, mortos em termos de terra, de vida terrena, mas não mortos de infarte, ou de câncer, ou de acidente, mas assassinados pela fé, porque, como diz aqui o próprio texto, sustentaram o testemunho da palavra de Deus até a morte, ou seja, eram mártires cristãos. Coisa linda. Vemos então pessoas morrendo, sustentando o testemunho da palavra de Deus. Um exercício que eu considero muito saudável mentalmente, especialmente em termos espirituais, é você de vez em quando pensar. Eu leio sobre mártires na Bíblia, na história da igreja cristã passada, há muito tempo, há pouco tempo, leio sobre mártires hoje. Eu seria capaz de suportar a morte, encarar a morte, sabendo que vou morrer, simplesmente porque eu estou sustentando o testemunho da palavra de Deus? Parece uma coisa tão simples, só isso. E se é simples de um lado, é simples de outro. É simples escapar do martírio, não dando testemunho, fracassando na confissão de fé e de submissão a Cristo, assinando um termo que colocam para você assinar e desistir. Aparentemente é simples, mas quando nós lemos na história da igreja cristã sobre pessoas sérias que fizeram isto por medo, por covardia, ou qualquer que seja o motivo, essas pessoas passaram a ser verdadeiros miseráveis sobre a terra. O peso de não terem enfrentado um martírio por causa do Senhor Jesus Cristo. Teve um que assinou uma retratação contra Cristo e depois se arrependeu profundamente, voltou a reafirmar sua fé em Cristo, foi condenado à fogueira e ele fez questão de colocar no fogo, antes de qualquer parte do corpo dele, a mão, e deixou a mão queimar, só ali, a parte do corpo dele, porque aquela mão assinou algo tão ofensivo ao Senhor Jesus Cristo. Ele combinou isso com as pessoas que iriam, os carrascos, e depois que a mão estava consumida pelo fogo já, aí colocaram o resto, e ele então, obviamente, morreu, porque estava condenado a isso. Mas ele fez questão de queimar antes os dedos que assinaram algo contra, negando a fé. Então, essas pessoas foram as almas das pessoas que João viu. De que época essas pessoas eram? Não especifica. Apenas diz o motivo pelo qual estavam lá, sustentaram o testemunho, foram fiéis. Ou eram crentes de todas as épocas até aquele momento, ou mais provavelmente, pelo menos eu penso assim, muitos estudiosos do livro de Apocalipse, crentes convertidos depois do arrebatamento da igreja, crentes esses que foram perseguidos e mortos até aquele ponto em que João falava. Inclusive, é provável que o próprio estrago que os 4 cavaleiros já estavam começando a fazer na terra tenha causado
uma ira tão grande por parte da população e daqueles que estavam sofrendo já o julgamento de Deus, que se voltaram contra aqueles que adoravam a Deus corretamente através do Senhor Jesus Cristo. Aí já é por conclusão, não está escrito isto. Está escrito que eles morreram porque foram fiéis. Provavelmente, desde que a igreja foi para o céu até aquele ponto, na tribulação. Quanto à quantidade, não diz se eram muitos ou poucos. Observação. Apesar de só falar claramente em perseguição de crentes no capítulo 12, estamos no 6, 12 em diante, que é quando o diabo, ou chamado dragão, Satanás, serpente, todos esses nomes são aplicados ao mesmo personagem, o anjo maligno, o diabo. Ele começa a ser citado nominalmente e diretamente no capítulo 12 em diante. Mas tudo indica que, mesmo antes, já estava havendo perseguição, porque nós lemos sobre mártires da tribulação. Aqui, talvez sejam citados, como eu já disse, porque não é explicitamente dito que eles vinham da tribulação. Eram mártires por causa do testemunho. Provavelmente vinham da tribulação. Então, há uma referência provável a mártires da tribulação aqui. Só que no capítulo 7, como veremos muito breve, estamos no 6, vai ser óbvio, vai falar claramente ali de mártires vindo da tribulação. Então, que haverá mártires na tribulação? Haverá. Exatamente quando começará fica difícil. Mas qualquer coisa, agora onde estamos tratando aqui, qualquer coisa que fala de timing, ou de tempo, ou de espaço de tempo, fica um pouco complicado e devemos ter cuidado. Mas é óbvio que, tratando-se de perseguição de crentes, o diabo estava liderando isto, mesmo não citado até o capítulo 12, como eu coloquei. Mas é óbvio que ele estava atuando fortemente na terra. Quanto à cronologia, é muito difícil especificar qual é o período exato ao longo dos 7 anos aqui, onde se situa cada selo, cada trombeta, cada evento, porque não diz quanto tempo dura cada evento deste. Quando falar em tempo, nós vamos ver, no momento certo, vai se referir de 3 maneiras diferentes a um período de 3 anos e meio, que entendemos que é a segunda parte da tribulação, ou a chamada grande tribulação, chamada pelos teólogos, pelos estudiosos. Mas é claro que João pode, muitas vezes, se referir a eventos simultâneos. E como é que se conta uma história de 2 eventos simultâneos? Não tem jeito. Conta a história de um e depois volta e conta a história do outro. Claro, se alguém for contar o que está acontecendo aqui, neste momento, vai escrever alguma coisa lá. Aí quer contar o que está acontecendo agora, lá no outro prédio. Não dá para descrever ao mesmo tempo. Aí diz, ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, aí volta e vai narrar o que estava acontecendo lá. E se for uma terceira narrativa, vai dizer a terceira vez. Então, é um pouco complicado em Apocalipse, e quando se lê uma história, uma narrativa histórica, ou romanceado ou não, mas o autor tem que ter a clareza de especificar a que tempo ele está se referindo, para poder não causar no leitor uma certa insegurança, onde é que está no tempo isto aqui. Então, João não tratou disso. E fica difícil saber quando ele está descrevendo eventos que se sucederam, ou está descrevendo eventos que aconteceram ao mesmo tempo, e às vezes em lugares diferentes. Ele fala de um, aí quando ele fala de outro, às vezes ele deixa mais claro quando diz, depois disto vi, às vezes não diz, não fala essa expressão. Então não devemos forçar muito a nós mesmos, exigir de nós mesmos
determinar o tempo preciso das coisas aqui. Não vai ter muito sentido e não tem muito lucro com isso. Aliás, eu entendo que o próprio Espírito Santo deixou assim porque quis, obviamente, e não é em prejuízo do que nós devemos compreender disto. Alguns acham que este quinto selo marca precisamente o meio da tribulação, bem no meio. Alguns. Eu não sou contra, nem sou a favor. Simplesmente não vejo muita base para afirmar isso, mas acho provável que seja isso também, e não estou muito preocupado com isto. Quem João viu? Mártires, muito provavelmente da tribulação. De que época eram? Já falei. Onde estavam? Vi debaixo do altar. Altar? Que altar? João. João já tinha falado em trono, tinha falado em arco-íris, tinha falado num mar como de vidro e pedras preciosas, tinha falado de 4 seres viventes, 24 anciãos, de anjos, de 7 tochas, e tinha falado de muitas coisas já comentamos, tentamos, inclusive, sugerir alguns significados e tal, mas, João, você não falou nada em altar. De repente, eu vi debaixo do altar, tinha um altar lá? No capítulo 8, versículo 3, ele diz que tinha. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então agora, ele não apenas se refere a este altar, como ele diz aonde estava o altar. Na frente do trono tem um altar. Eu vi um altar também. Ou ele já tinha visto desde o começo e não tinha se referido, ou notou naquele momento, não sei, e não é o caso. Mas o fato é que, na profusão de visões que João teve até este ponto, e iria ter muito mais, mas até aqui ele não havia se referido a um altar. E o que é um altar? Biblicamente, é um local, um lugar elevado. Basicamente isso. Um lugar elevado. Pode ser elevado por terra, por algum material de construção, pedra, madeira, pode estar ali um morro, uma coisa assim, que ser usado como altar, ou pode ser alguma coisa construída para ser de fato um altar. O fato é que é feito para adorar a Deus, basicamente adorar a Deus, ou sacrificando animais, ou queimando incenso. As duas formas, as duas atividades que são referidas como se fazendo num ou diante de um altar. Primeiro uso de altar na Bíblia, Noé. Tão logo Noé desceu da arca, depois do dilúvio, ele pisou em terra seca, ele fez um altar a Deus, lá nos primórdios. Abraão, também é referido como tendo feito um altar, logo depois de ter chegado a Canaã, a terra prometida, que Deus prometeu a ele. Quando Abraão chegou lá, construiu um altar a Deus. Interessante que Noé, quando desceu da arca, chegou na terra, naquela nova experiência, nova fase de vida importantíssima, construiu um altar. Abraão, um altar. E no tabernáculo de Moisés e no templo havia 2 altares: altar do incenso e altar do holocausto, o altar dos sacrifícios, assim chamado. Tanto o tabernáculo que Moisés construiu no deserto, quanto depois, quando foi feito o templo, de fato, de maneira muito mais bela, muito maior, muito mais rica, e lá estavam
Dois altares distantes um do outro, com funções diferentes num aspecto, e no outro aspecto, mesma função, que era adorar a Deus, oferecendo algo a Deus. Qual é este altar aqui? Este referido é o de holocausto ou de sacrifício, onde se queimava o sacrifício a Deus na época do Velho Testamento, ou é o altar do incenso? Lá em 8, como nós lemos, fala que é um altar, lá no 8 fala de um altar do incenso. É o mesmo deste? Aí discutem para lá e para cá, para lá e para cá. Não é e é. É muito curioso. Não, esse aqui é o de holocausto, por isso. Não, esse aqui é o de incenso. Óbvio que está no versículo, lá no capítulo 8 e tal. Não vou discutir isto. Qual altar é este? Se é um outro, o do holocausto, ou é o do holocausto ou é o de incenso. O de incenso já está no 8. Ou é o mesmo ou não. Não nos importa. O que importa é o seguinte. Algo muito interessante está acontecendo aqui. Vamos a Hebreus 8 e 5. Hebreus 8 e 5 diz assim: os quais ministravam ou ministram em figura e sombra das coisas celestes, falando dos sacerdotes na época em que estava sendo escrito o livro de Hebreus, o templo ainda existia, os quais ministram em figuras e sombras das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, lá no deserto, saindo do Egito. Pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ora. Então, as coisas daqui do tabernáculo, depois do templo, eram figuras e sombras das coisas celestes, dando a entender que havia um modelo no céu. Que serviu de parâmetro, de base, para serem construídos aqui na terra. Essas coisas aqui se referem ao livro de Hebreus e o Velho Testamento, alguns móveis, alguns ornamentos de altíssimo valor simbólico, mas é mais do que simbólico, valor espiritual, na complexa adoração a Deus iniciada ali no tempo de Moisés, e culminada ou aperfeiçoada quando veio o nosso sumo sacerdote Cristo, e mais aperfeiçoada ainda quando nós chegarmos lá no céu. E aqui nós estamos vendo uma situação intermediária de o tempo chegando no fim, se aproximando o momento de Deus cobrar da humanidade os pecados cometidos ao longo de gerações, e o estabelecimento do reino de Cristo na terra, e depois o julgamento dos homens, julgamento do diabo, e depois a eternidade. Então está em andamento tudo isto. Então nós pegamos um pedacinho do que ocorre com crentes que morreram e estão lá no céu, e essa passagem aqui abre para nós, abre um tanto quanto, a gente gostaria que abrisse mais, mas é o que o Espírito Santo quis, abrir um pouco, algo do que estava acontecendo ali. Então, tudo indica que ali estava o próprio altar. João estava vendo agora o modelo, o próprio, que serviu de modelo para o altar feito por Moisés no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Se é o altar do incenso, se é o
das ofertas queimadas, mas com certeza ali estava um original, o original de um desses altares. Alguns ainda sugerem que eram os dois altares num só, lá no céu, vai um pouco longe isso aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui estava o original, no próprio céu, não era mais um modelo, mas era o próprio. E é muito significativa aqui a presença do altar, naquele contexto, em tudo que João estava vendo, com a presença do próprio Deus, sentado no trono, e ao lado dele o Cordeiro, em pé, Cristo, que tinha acabado de receber da mão do Pai, o livrinho selado com 7 selos, que ninguém podia abrir, só ele, e ele já abrira 4 selos, e agora era o 5º, então a presença do próprio Deus ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, provavelmente representado nas tochas, como já comentamos, mas mesmo que não seja a representação dele, obviamente ele estava lá, presente de alguma forma. Então, ali estava um autêntico lugar de adoração a Deus. Eu não sei nem se é um autêntico, é o autêntico lugar de adoração a Deus, na presença do próprio Deus. Um altar. Por que debaixo do altar? Respondo daqui a pouco. Próximo ponto, fizeram uma pergunta. Clamaram em grande voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Uma pergunta riquíssima, cheia de ensino, de lições, de conteúdo. Antes de tudo, vários atributos de Deus são descritos aqui nesta simples pergunta, que de simples não tem nada, uma pergunta complexíssima. Quantos atributos de Deus tem aqui revelados? Vamos, né? Vamos lá. Não tenho medo de errar, não, que não vou dizer está errado. Eu vou com muito jeito dizer que tem mais uma opção, ou menos uma opção, né? Se eu disser 8, eu vou dizer menos. Só isso. Então, mas quantos atributos de Deus você acha que tem aqui, nesta pergunta das almas desses santos? 3? 4, 5, está em 6 já, vou parar. Eu vi 5. Soberano, santo, verdadeiro, juiz, vingador. Obviamente nós poderíamos falar de cada um deles, já falamos alguma coisa de algum deles já ao longo do próprio Apocalipse, e obviamente ao longo das pregações mesmo, normalmente estamos comentando sobre um ou sobre outro. A soberania, várias vezes já em Apocalipse mesmo, a santidade de Deus. Então, obviamente eu não vou repisar isto, mas eu quero chamar a atenção de juiz ou julgador, que é a mesma coisa. Tem juiz que se chama de julgador, até nas sentenças. Este julgador condena ou absolve e tal. É curioso, não se chama de juiz, alguns pelo menos. Então é um nome legítimo, um nome correto, tecnicamente correto, julgador. Então Deus é juiz ou julgador, e deu vontade de parar aqui no 5º, que é o vingador, e que tem muitíssimo a ver com o entendimento do livro de Apocalipse, de tanta desgraça que vai acontecer nesta terra, tantas catástrofes aqui nos céus, digo nos céus, nos corpos celestiais. Muita coisa vai se explicar pelo fato de Deus ser vingador, coisa essa que o mundo em geral não conhece, e se alguém quer ensinar, repugna. De jeito nenhum. Deus vingador, de jeito nenhum. Vingança é uma coisa para quem tem raiva, é uma coisa, a pessoa com ódio no coração. Isso é coisa de Deus, ainda mais de um Deus santo. Vingança
Eu não quero me empolgar disso, assim, eu vou parar isso aqui, vou falar só sobre a necessidade de Deus ser vingador. Que eu não quero falar nisso agora, mas é um ensino bíblico importantíssimo, fundamental. Deus é o vingador dos pecados cometidos pelos homens e pelos anjos, os que caíram com o diabo. Vai vingar. Romanos capítulo 12, eu não vou ler, mas no versículo 19 diz: não precisa você exercer sua ira, deixe isso com Deus, porque dele é a vingança. E esta passagem cita Deuteronômio, ou seja, cita o Velho Testamento. Então é lá, logo no início, quando Moisés foi instruído no que deveria escrever e anotar, ensinar, estava lá. Ensine aí que Deus é vingador. Então, quando nós começarmos a ver o tamanho dos sofrimentos que esta raça humana vai sentir ao longo desses 7 anos de tribulação, como nós vamos ver aqui, que vai ser muito sofrimento, insuportável sofrimento, lembre-se disto, é Deus vingando, zero malícia de Deus, zero malvadeza, zero crueldade, zero capricho, nomes esses que definem muito bem a nós, que somos pecadores, e mesmo com ira justa, que às vezes nós temos, nós misturamos com ira injusta, carnal. Então, o conceito de vingança por nossa culpa humana está associada com a ideia de carnalidade, de querer o mal, de não conseguir suportar, de amar pouco. E no nosso caso é verdade. Muitas vezes não é lenda não, é fato. Nós somos muito maus julgadores. Porque nós estamos julgando um pecador tão quanto nós somos. Então nós não somos confiáveis como juízes imparciais. Não somos juízes da alma humana, do comportamento do coração da pessoa. Estou falando nem de juiz de acordo com a lei e tal. Não estou descaracterizando os juízes que a lei constitui e tal. Não estou falando nisso. Devem fazer seu papel e é bom que façam, é importante que façam sim, claro. E são falhos também e faz parte. Mas estou falando aqui agora de um julgamento de pecados, de pessoas pecadoras. Se nós fôssemos fazer esse julgamento, nós iríamos errar muito. E aí sim, nós iríamos cometer atrocidades. E às vezes eu penso, graças a Deus eu não sou Deus. Porque se eu fosse, o que eu ia fazer com esse desgraçado, que acabou de fazer isso aí que eu estou vendo aqui na televisão, eu digo, para. Repete aí, não é Deus, está certo, não é Deus, então vai e esquece. Pronto. Mas não vá pensar, se eu fosse Deus, outra boa ideia seria assim, se eu fosse Deus, aí você olha para si. Agora, faz com você o que você faria se você fosse um Deus justo. É complicado. Então, quando fala na questão de Deus ser vingador, é um vingador absolutamente de acordo com os atributos que vêm antes. Soberano, o que ele julga está resolvido, ele é santo, puro, reto, verdadeiro, não inventa, não usa meias verdades, é lá. Então fique esta ideia de que essas almas desses irmãos em Cristo reconheciam que Deus é tudo isto, inclusive vingador. Além disso, aprendemos 3 coisas sobre eles. Primeiro, usaram uma grande voz. Alguns usam para dizer que era muita gente. Pode ser, mas não é obrigatório.
a palavra grande, como usada lá no original, pode significar a ideia de intensidade, ok? Emoção. Então, indicando uma fortíssima sede de vingança, uma vontade de um julgamento correto. Não é a sede de vingança deles, que é diferente. É uma sede de vingança de Deus. Que Deus exercesse a vingança dele com justiça, retidão e verdade e tudo mais. Então não é que eles estavam com vontade de eles se vingar. Não confundam isto. Mas eu prefiro achar que essa grande voz era intensa, muito forte. Aliás, lembrando-nos do que Cristo disse, que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Então, o crente é não apenas esperado, mas até mesmo é desejado que o crente tenha esta fome e sede de justiça, porque é bem-aventurado, feliz. Uma das traduções de bem-aventurado, da palavra original lá, é feliz. Feliz o que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque será, lembra não? Farto. Então, é característico, sim, do crente fiel, que ele tenha sede da vingança divina. E a gente agora está vendo que mesmo no céu, pelo menos até certo tempo, nós não podemos generalizar tudo que João viu. Temos que ter muito cuidado com isso. Ele viu uma coisa, então isso aqui é válido para o céu em todas as fases, em todos os estágios, em todas as épocas. Cuidado, pode ser e pode não ser. Então, quando ele vê almas debaixo do altar, clamando a Deus por alguma providência, é óbvio que estamos tratando aqui de uma coisa temporária, provisória, que está em andamento. Tudo aqui está em andamento. Sai o primeiro cavaleiro, vá. Vem o segundo, vá. O terceiro, vá. O quarto, vá. Vá cuidar. A coisa estava começando a andar ali. Aí ele viu essas almas aqui. Quando é que tu vais julgar e vingar? Então a coisa está acontecendo. Aí chegar e generalizar para a vida eterna todos os fatores que a gente vê aqui nesses irmãos que foram, esses mártires, não é sábio. Então vamos nos ater às circunstâncias deles. Eles estavam com sede da vingança divina, sim. E eram bem-aventurados por isto, sim. Segunda observação. Quando eles dizem até quando, eles não estão duvidando se Deus vai julgar, mas eles mostram absoluta convicção de que Deus vai julgar, tanto julgando propriamente quanto vingando. Claro, não é uma dúvida. Por outro lado, eu reconheço que parece que a pergunta mostra um certo desconforto deles. Aparentemente, como se o tempo estivesse passando do razoável para eles. Ou seja, pode parecer uma pequena queixa, reclamaçãozinha, de que Deus estava demorando. Mas eu não creio que fosse nada disso, por mais que possa parecer. Antes de tudo, é natural haver um certo descompasso entre o nosso tempo e o tempo de Deus. É natural. Ainda mais quando se trata de algo tão complexo quanto o julgamento de assassinos de crentes. Muito complicado. Então, a noção na cabeça humana, na mente humana e na mente de Deus, a noção de tempo, de quando fazer e como fazer, é claro que vai ter um descompasso. Esse descompasso certamente estava havendo aqui. E mesmo quando se trata de um crente já no céu, sem pecado,
O tempo deste crente não é obrigatoriamente o tempo de Deus. Se esse crente não tinha uma revelação de quando seria, ele não sabe. Além do mais, eu prefiro notar que eles estão tão convictos da soberania de Deus, da justiça de Deus, que obviamente eles vão se conformar totalmente com qualquer que fosse a resposta de Cristo à pergunta deles. Ou seja, pela pergunta eles mostram total submissão. Quando é que tu vais julgar e vingar? Quando é? Queremos saber quando é. Basicamente é isto. Eu vou abrir aqui uma pergunta prática. É razoável, é recomendável o crente fazer perguntas a Deus no seu dia a dia? Eu diria sim e não. Não é uma pergunta fácil. Não acho razoável, minha opinião pessoal, o crente perguntar a Deus o tempo todo qualquer coisa, até mesmo porque que o pneu furou. Naquela hora, naquele momento, por que, Senhor? Por que eu isso? Por que aquilo? Por que logo aqui? Por que logo assado? Por que logo assim? Essas perguntas insistentes e miúdas, elas podem esconder uma mera curiosidade que não é saudável, uma curiosidade gratuita de saber as coisas. Eu sou tão curioso. Não acho saudável querer saber essas coisas de Deus. E pior do que isso, pode mostrar uma certa inconformação com as coisas, ou com aquilo que aconteceu com você. Pode ser estar perguntando, pode esconder uma informação, ou até uma pequena exigência que Deus explique isso para você. Nós vemos isso com alguns filhos, quando o pai dá uma ordem, revela um projeto familiar, e o filho diz: por quê? Por quê? Explique. E vai ter momentos que o pai tem prazer em explicar, e convém explicar. E às vezes, pela natureza do assunto, ou pela atitude do filho a perguntar, pela forma da voz ao perguntar, por vários motivos também, o pai pode dizer assim: digo não gostei do jeito de você perguntar, não estou gostando da quantidade de porquês eu estou com esse projeto para a nossa família, estou achando exagerado. Vai ter um ponto em que o pai não vai gostar, porque ele é o chefe da família, ele dá o tom, ele dá o rumo, e aos filhos cabem se amoldarem a isto e obedecerem. Então, muita coisa entre pai e filho a gente aprende do crente com Deus, muita coisa. É extremamente útil observarmos comportamentos pais e filhos errados e certos e aplicarmos para o relacionamento entre o crente e Cristo, o crente e Deus. Então, se for alguma coisa que você está pensando de longe, que seria bom Deus lhe explicar isso, não faça pergunta a Ele, não. Deus não vai responder mesmo. E se fosse, muito provavelmente você não ia entender os motivos dele, lá em cima. Agora, eu disse sim e não. Não nessa situação. E sim, eu creio, se forem perguntas não tão específicas, mas um pouco mais genéricas, mostrando uma vontade não de saber o futuro por uma mera curiosidade, mas uma vontade santa de conhecer mais a Deus, a maneira de Deus agir, aprender mais deste Deus, crescer espiritualmente, já começo a achar válido. O crente, nas suas orações: Senhor, está difícil absorver isso, me ajuda a entender, se for o caso, até o ponto que tu queres, com muito cuidado, perguntar coisas
a Deus. Não creio, ele pode fazer, mas não creio que tem feito, desde que a Bíblia está completa. Revelações, e vai ser uma voz audível de Deus respondendo a pergunta. Ele pode fazer, mas não creio que fará. Mas ele poderá responder, e responde muito através de, sabe de quê? Entendimento espiritual. Abre a mente do crente para as coisas espirituais, e ele começa a entender melhor como é que Deus funciona, dirigindo para certas leituras, tanto bíblicas quanto de livros paralelos, que tratam de edificação cristã, ou pregações, ou conversas. Então, é válido o crente se dirigir a Deus com algumas perguntas e aguardar a resposta, se Deus quiser responder, quando quiser, da forma que quiser, ficar tranquilo, enquanto vem a resposta, se vier. Voltando, Deus toma duas providências, sendo que a segunda providência contém a resposta da pergunta. A primeira providência é: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Não é a primeira vez que se fala em vestidura branca no livro. Eu não vou fazer um estudo das vestiduras brancas do livro, nem da Bíblia, que fala também, mas é óbvio que sugere a ideia de justiça, ou pureza, ou salvação, ou todas essas coisas juntas. Não vou citar, mas está lá em Salmos 51:7, Isaías 1:18, falam de vestes brancas. Não que eles não fossem salvos, não fossem purificados, não já tivessem sido justificados, não, mas não sabemos o motivo. Por algum motivo, eles não tinham sido até aquele ponto vestidos assim, e de alguma forma aquela veste branca serviu para confortá-los, como uma demonstração da generosidade de Deus, alguma coisa assim. É misterioso isso. Eu não iria mais além disto. Segunda providência de Deus: lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que, ponto, aqui está a resposta, até quando não vais julgar? Até que, então Deus respondeu, embora não deu uma data precisa. Ele respondeu, em vez de data, ele respondeu em termos de ação dele, sem marcar a data para aquela ação, mas é uma resposta. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Muito misteriosa a resposta de Deus aqui. Repousar significa, no original, algumas coisas próximas umas das outras, mas com algumas sutilezas. De acordo com o erudito Strong, provocar ou permitir que alguém pare com algum trabalho a fim de recuperar as energias, que é uma afirmação muito lógica, uma definição muito elementar de que nós entendemos por descansar. Então, uma pausa em algum trabalho para recuperar as energias. Pode também dar a ideia de reanimar, e a ideia também de manter quieto, uma certa expectativa, uma calma, essa ideia aí, na palavra. Então, aplicando para eles, parece que a ideia aqui é que eles estavam numa inatividade após a realização de algum trabalho, ou de algo que custou a eles, algo que foi difícil. Não é muito, é quase óbvio nós pensarmos no martírio deles. Nos últimos dias de vidas dele, ou semanas, ou meses, não sabemos o timing aqui, não sabemos a que cada um foi submetido especificamente, mas sabemos que sofreram e morreram por causa da recusa em negar o testemunho de Cristo. Então, a ideia pode ser: descansem agora, já sofreram muito, penaram muito, descansem. Que estão descansando? Estão. Disseram que repousasse ainda por pouco tempo, é porque já estavam repousando, óbvio. Então, continuem
repousando. O verbo é gostoso, é agradável. Continuem quietos, descansando do que vocês acabaram de passar. Curiosamente, Apocalipse 14, que eu não vou ler, fala em descansar das obras. Hebreus fala muito em descansar das obras, do crente descansar das suas obras, se referindo ao céu, e as suas obras é a dureza da vida aqui embaixo, especialmente a vida de alguém que faz questão de ser fiel a Cristo. Então é uma ideia rica, ideia gostosamente bíblica, do crente no céu descansar de uma maneira geral. Parece que aqui era um descanso a plenitude da vida eterna. Parece não, é óbvio, porque está dito aqui, até que. Então, era uma situação provisória, ainda por pouco tempo. Creio eu que a explicação é que na história humana, o tempo da tribulação, em torno de 7 anos, é mínimo. Então, estamos falando aqui de meses e alguns poucos anos, se estamos de fato nos limitando à tribulação. E a pergunta, por que debaixo do altar? Resposta, não sei. Tá bom assim? Eu gostaria tanto de saber, mas eu tenho uma sugestão. Alguns acham, que pessoalmente eu não gosto muito, este altar aqui é o altar do holocausto, não é o do incenso. Eu já acho um pouquinho assim, porque no capítulo 8 fala do incenso, mas aqui podia ser um e lá podia ser outro, como já expliquei. No altar, no tabernáculo de holocausto, o sangue escorria, é dito isso lá, para debaixo do altar, que aliás é um tanto quanto óbvio, sacrificava o animal, o sangue para baixo, depois recolhia e levava. Então alguns dizem, o fato deles estarem embaixo do altar, no caso seria o altar de sacrifício, ou algo simbolizando, mas representando o original, como já coloquei, é uma prova de que, em vez do sangue, estavam as próprias almas, como sendo uma confirmação de que Deus aceitou o sacrifício deles. É bonita a explicação, tem sentido, sem dúvida, e é uma mera sugestão, como há várias também. Então, coloquei para vocês apenas para vocês sentirem a dificuldade de se entender bem Apocalipse, e não dá para definir melhor do que algumas sugestões. Eu gosto de pensar mais ou menos na ausência de serviço. Nós somos ditos que os crentes servem a Deus, os anjos servem a Deus. No capítulo 7, não vamos lá não. Quando eu for pregar no capítulo 7, que ela está bem pertinho, vocês vão lá ver almas de crentes que vieram da tribulação servindo a Deus. Ou esses próprios, ou outros que chegaram depois deste ponto que estava em andamento a tribulação de Deus. Mas quando as almas desses mártires vão aparecer no capítulo 7, não estarão mais debaixo do altar, estarão defronte do altar e agora servindo dia e noite no santuário. Então, até onde eu posso ver com uma certa segurança, é que eles estavam, por um motivo que Deus não revela, esperando numa situação provisória, até que o número dos mártires se completassem, e eles então Deus então iria julgar, vingar especificamente o sangue deles, e eles iriam passar para outra situação no céu, nessa ideia de serviço. Então, até onde eu posso chegar, e antes de fazer a observação com a qual eu encerro, é que a ideia aqui é de uma fase de descanso, aguardando. Deus queria juntar o bloco, é quase óbvio isso. Deus queria juntar o bloco, o grupo dos mártires da tribulação.
Esse grupo estava crescendo, chegando almas de crentes mortos lá embaixo. Fiquem aí, algo assim. Vou já cuidar disto de uma maneira mais plena. Até onde eu posso chegar? A observação que eu quero fazer é o seguinte: o fato de estarem debaixo do altar e ansiosos por verem a justiça e a vingança de Deus, não significa que eles estivessem sofrendo, ou mesmo desconfortáveis de alguma maneira. Muito ao contrário. Uma vez eu vi, eu queria esquecer aquela imagem, não sei há quanto tempo, quantas décadas, era um livrinho aí, não sei se era sobre Apocalipse, escatologia, e que o autor achou de contratar um ilustrador, a ilustrar o livro de Apocalipse. A gente não consegue nem imaginar, quanto mais desenhar. Eu sei que quando chegou aqui, apareceu uma mesa que simbolizava o altar, obviamente, e um bocado de cabeça embaixo desta mesa. Só tinha as cabeças, eu não sei porquê, mas um bocado de cabeça embaixo dessa mesa. Um monte, mas chega assim, apinhado de cabeça. E eu olhei e disse: meu Deus, eu não quero ir para lá não. Isso é horrível. Embaixo de uma mesa, apertado, para quem tem claustrofobia, que eu não tenho nem tanto, mas para quem tem muito, deve ser uma coisa insuportável, aquilo ali. E eu queria rasgar aquele livro e rasgar a minha memória. O livro até eu consegui, se eu visse de novo, mas a minha memória não dá. Mas foi até bom, porque despertou em mim uma reação muito forte. Momentinho aqui, eles estão no céu, onde tudo é lindo, tudo é perfeito, belo, confortável, a ponto de João não conseguir descrever quase nada do que ele via. Ele conseguia fazer com justiça a descrição daquilo. Ele tropeçava nas palavras, coitado, que ele tinha como referência, e tudo, 7 tochas, e um mar como de vidro, não dava, belíssimo, tudo lá. E vejam, eles estavam adorando a Deus, eles estavam com acesso direto a Deus, gente, Deus Pai ali, o Cordeiro ali, em pé, abrindo o livro, e eles fazem uma pergunta, e a resposta vem imediata. 2 providências, ou seja, um acesso absolutamente direto ao Senhor Jesus Cristo. Receberam providências de Deus, descansando, e agora vestidos, não sei exatamente o que significa isso, como já comentei, mas agora vestidos com a túnica branca, fornecida por ordem de Deus. Deve ter sido um lugar muito bonito, mesmo embaixo do altar. Um lugar agradável, confortável, porque não dá para imaginar no céu, e não é para imaginar, e não deixe se levar por algum tipo de imaginação de alguma coisa desconfortável no céu. Isso não é romance nosso, não é sentimentalismo nosso, mas a Bíblia nos orienta. Nós vamos ver ainda em Apocalipse, no desenrolar, vamos ver passagens que dão base para a nossa convicção de que no céu não vai ter dor, não vai ter lágrimas, tudo belo, maravilhoso. Então, tudo no céu será maravilhoso. E certamente eles se sentiram ali prestigiados pela atenção de Deus, pela resposta de Deus, e sabiam que Deus estava bem ali pertinho, no controle de tudo, e eles totalmente protegidos. Não tinha um desse aqui com dor de dente, não tinha um desse aqui com a dor no coração, correndo para o hospital para ver se é gás ou se é infarte, nem com uma dorzinha nas costas e corre para tirar um raio-x para saber se é câncer no pulmão, nem com saudade do filho que foi embora
só volta daqui a 3 anos, ou do pai que morreu, ou do amigo que perdeu. Nenhum desses aqui estava preocupado com o juro dos bancos, em pagar uma conta amanhã, com um vizinho que chegou anteontem e só bota rock até 4 horas da manhã, e 1000 preocupações, e com o carro que um bêbado bateu e fugiu. E se quer que eu continue aqui, vou até 11 horas da noite, eu vou dizendo aqui. Coisas que lhe preocupam, coisas que me preocupam, coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes, em termos desta vida aqui, coisas que não tem o menor sentido estar preocupado, ou coisas que têm algum sentido, embora de uma maneira limitada esta preocupação, seja como for, eles tinham chegado, eles estavam descansando. É gostoso quando você está cansado e pensa assim, daqui a um mês chegam as minhas férias, ou vai chegar aquele feriadão em que eu vou tirar um descanso. Coisa boa depois de dar duro, trabalhar, suar. Não se esqueçam, estavam descansando no céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado por esta visão de João aqui. E que bom, sabemos que nós vamos para lá, para este céu maravilhoso. Se vamos ficar embaixo do altar, se seremos um desses mártires da tribulação, ou se vamos para o teu lado antes da tribulação, não sabemos o timing das coisas direito, mas sabemos que o que acontecer conosco, depois desta vida aqui, quando partirmos para o paraíso, e imediatamente estarmos na presença de Cristo, tudo será espetacular, tudo, até uma espera. Obrigado por esta esperança que Tu colocas em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.